A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 11 das lições bíblicas jovens, que tem como título Antecipando os planos de Deus. Amém, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual nós estamos estudando o perigo das tentações. E hoje estaremos comentando a antepenúltima lição do trimestre, que vamos falar sobre a terceira e última tentação enfrentada por Jesus, é claro, daquelas que foram registradas pelo autor bíblico, como nós já explicamos na lição de número 9. Então, lição de número 11, antecipando os planos de Deus. Na introdução, o autor faz um comentário bem curto, mas eu já até adiantei e falei para os irmãos que na lição de hoje nós vamos falar sobre a terceira tentação de Cristo. Olha só, meu irmão, como é interessante quando nos deparamos com as passagens bíblicas. Imagine só, uma única passagem que fala sobre a tentação de Jesus, mas abordada em cada lição, e quanto ensinamento foi nos passado, e quanto ensinamento nos foi ensinado para podermos nos alicerçarmos na palavra de Deus. E hoje iremos encerrar essa série de 3 lições consecutivas falando de Cristo, porque Cristo é o nosso maior exemplo e o autor não poderia, foi bem interessante isso que o autor fez, não poderia deixar de falar sobre a tentação de Cristo, mas ele não usou apenas uma lição, mas pegou 3 lições para mostrar porque o nosso exemplo maior é Cristo. E nessa lição de hoje é isso que nós vamos falar. Quando o inimigo tenta a Cristo, tentando antecipar os planos de Deus na vida de Cristo, tentando antecipar os projetos, propósitos de Deus, porém no tempo indevido, porém da forma que Deus não tinha determinado, porém da forma que iria contra a santidade de Deus. E é isso que nós vamos estudar. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a glória deste mundo. É interessante falar sobre a glória deste mundo, porque nesse terceiro tentação de Cristo é isso que vai acontecer. Porém, o autor vai começar falando sobre essa mudança de cenário. Porque na lição de número 9 nós falamos sobre isso, porque o que aconteceu? Cristo é levado para o deserto por quem? Pelo Espírito Santo, não foi da cabeça dele, não foi porque ele disse, eu vou fazer isso, não. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Já falamos sobre isso, que é uma lição que nós temos que ter em mente, é de sermos guiados pelo Espírito Santo, saber ouvir a voz de Deus, para onde o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo, para onde o Senhor quer que nós vamos e aonde o Senhor quer que nós estejamos. E Cristo andava na direção do Espírito Santo e sabia que aquele momento era para ele ter um retiro, vamos falar assim, é a escola de Deus. A escola de Deus é o deserto, meu irmão. E Cristo é conduzido pelo Espírito para este lugar de retiro, este lugar de aprendizado. E Cristo está no deserto. E observe que a primeira tentação é no deserto. O inimigo vai tentar a Cristo no deserto, atingindo a sua natureza humana, que nós sabemos que Cristo era 100% Deus, 100% homem. E ele, como homem, tinha as necessidades essenciais que qualquer ser humano tem, ou seja, tem fome, tem sede, tem vontade de ir no banheiro. Todas essas necessidades Cristo teve. E o inimigo age nessa primeira necessidade, que é a necessidade física, a necessidade orgânica de se alimentar. E Cristo ali combate, como nós falamos na lição de número 9, através da palavra que ele tinha guardado em seu coração. Porém, observe que Satanás agora muda o cenário.
Na segunda tentação, ele muda o cenário, e na terceira tentação, também o cenário é mudado. Observe que ele leva Cristo para lugares onde Cristo seria aplaudido, onde Cristo seria exaltado, sim, seria exaltado como homem. Cristo seria reconhecido, porque Satanás leva Cristo justamente para lugares onde ele seria o destaque, caso ele cedesse à tentação. Ele leva Cristo para lugares onde Cristo vai ser notado. Mas é errado, meu irmão, adquirir notoriedade. É errado ser destacado, é errado ser honrado, não. Em si, não. Mas quando essa honraria, essa notoriedade, essa honra vem de Satanás, meu irmão, está errada. E observe que aqui nós estamos falando da tentação de Satanás, quando vem da parte do maligno, é errada, e quando temos a intenção errada, porque a motivação, a intenção do coração também pesa. Por quê? Porque se fizermos alguma coisa para buscarmos reconhecimento, para buscarmos honra, para buscarmos ser notados, com esta intenção também está errada, é a maneira errada. E isso é pecado contra Deus, porque Deus conhece o coração. Porém, na lição está falando sobre a ação direta do inimigo. Quando o inimigo, ele que fornece a notoriedade, a fama, o sucesso, o reconhecimento, a honraria. E quando vem do inimigo, meu irmão, é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque vai nos levar a pecar. Se cedermos à tentação, aquilo que é nos oferecido, estamos pecando contra Deus. Porque ceder à tentação é pecado. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. E muitas vezes o ato não é nem consumado, mas já pecou em seu coração. É isso que Cristo nos ensina. Ouvisto que foi dito pelos antigos, não matarás. Mas qualquer que se encolerizar contra seu irmão, já cometeu o homicídio em seu coração. Observe que ele não cometeu o ato em si, mas só o desejo, só a vontade já é pecado. Ouviste também o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí Cristo fala, mas qualquer que olhar para uma mulher e já cobiçar em seu coração, já pecou. Meu irmão, tudo está relacionado ao interior, aquilo que está escondido, que só Deus vê. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter cuidado com essa notoriedade, com essa honraria, com esse reconhecimento que muitas vezes está tentando adiantar os planos de Deus da forma errada. E Cristo entendeu isto. E o que Satanás tem para oferecer? Observe que nessa terceira tentação, ele oferece para Cristo, fala para Cristo, Jesus, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 6. Observe, meu irmão, que Satanás é o príncipe, sim, deste mundo que caminha em pecaminosidade, deste mundo que agora está sobre as rédeas de Satanás. É claro que com a permissão de Deus. Porque, meu irmão, o salmista no Salmo 115, versículo 16, fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os homens estavam, sim,
tinham domínio sobre a terra, porém cederam esse domínio, porque foram deixados levar pelas mentiras de Satanás. E agora, por isso, o autor da Bíblia, Jesus, também nos fala, os apóstolos, que este mundo jaz no maligno. O príncipe deste século, Satanás. E ele aproveitou-se das suas mentiras para dominar aquilo que estava sobre a carga do ser humano. E o que Satanás pede a Cristo? Meu irmão, interessante de notar, no terceiro subtópico do primeiro tópico da lição, o irmão tem que prestar atenção naquilo que a gente está lendo, irmão. O autor é bem inciso, porque Satanás leva Cristo a um monte alto e mostra a Cristo todos os reinos e toda a glória desse reino. Observe que não existe nenhum monte, nenhum na terra, onde seja possível vislumbrar, visualizar todos os reinos. Mas o que está bem claro nisso aqui? Meu irmão, o inimigo, observe, preste atenção, mostra uma visão a Cristo. Ele mostra, meu irmão, uma visão. Então, o que entende-se desse texto aqui? Porque não existe um monte onde se dê para vislumbrar, visualizar todo esse reino, não existe. E a palavra de Deus também não deixa isso aqui como se Cristo estivesse vislumbrando os montes, vislumbrando os reinos, porque estava no monte. Não era isso, porque não existe um monte onde se dê para ver todos os reinos da terra. Então, nesta terceira tentação, o inimigo agiu, meu irmão, no psicológico de Cristo. Ele mostrou uma visão, mostrou algo que estava além da visão física, mostrou algo que estava além, meu irmão, daquilo que está diante dos nossos olhos. Ou seja, ele mostrou uma visão, foi uma visão agindo na mente de Cristo através de visão. Olha só como a coisa é impressionante. Muitas vezes nós lemos a Escritura e não percebemos. Satanás aqui estava atingindo o psicológico de Cristo. E estava agindo na mente de Cristo. Porque foi através da visão que ele mostra a Cristo. Olha só, meu irmão, que coisa interessante. E ele mostra todos os reinos da terra nessa visão, com a sua glória, e fala: tudo isto foi me dado. E pede somente uma coisa a Cristo: a adoração. Mas observe que ele pede adoração, mas ele não pede adoração exclusiva. Ele não diz: deixe de adorar a Deus e adore a mim. Não, ele só diz: se de joelhos me adorares, tudo isso eu vou te dar. Ele não diz: deixa de adorar a Deus e agora neste momento me adora. Ele diz: me adore. Mas adore a Deus também. Porque a palavra de Deus é clara: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar o outro. Meu irmão, quando o homem se dobra diante da tentação, cede à tentação, está em uma vida de pecado, ele está servindo ao inimigo. Ele não está servindo a Deus. E é justamente a arma que o inimigo usa nos dias atuais e as pessoas não percebem. Sabe o que é, meu irmão? É isto. Existem pessoas que estão na igreja adorando a Deus, mas eles adoram também ao príncipe deste século.
Eles estão na igreja adorando a Deus, mas a adoração de Deus não é exclusiva. E Deus quer exclusividade. A adoração é somente a Deus, porque a Ele pertence o louvor, a honra e a glória. O inimigo não pede isso, não. O inimigo só diz que me adore, porque você fazendo a vontade do inimigo, você não está fazendo a vontade de Deus. E, consequentemente, você não está servindo a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração e toda a sua alma. Você não está servindo a Deus. E se você está servindo a dois senhores, há de desagradar um que certamente está desagradando a Cristo. Porque a palavra diz que somente ao Senhor adorarás. E Cristo entende muito bem isso e não cai nas artimanhas de Satanás. Porque ele entende que o que Deus tem para ele é Deus que vai fazer. Porque o inimigo tenta isso, enganar as pessoas, meu irmão. Mostrando para elas que elas podem usufruir temporariamente. O plano adiantado, fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus. Mas ele só mostra as benesses, mas as consequências ele não mostra. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Ele mostra o momento que é bom, a fruta é boa, olha como ela é bela, bonita. Se vocês comer, não vai acontecer nada com vocês. Deus falou assim, não vai ser assim. Ele só mostra as benesses, o lado bom do pecado, porque o pecado tem o seu lado bom, tem, para a natureza humana, para agradar os nossos desejos e anseios, porém desagrada a Deus e distancia o homem de Deus. E isso que ele usou nessa tentação também para Cristo. Mas Cristo entende, porque aquilo que Deus tinha reservado aqueles que lhe são fiéis e que não aceitam as propostas mentirosas de Satanás é muito e muito mais elevado do que a um momento temporário da tentação. Por isso a palavra nos diz, meu irmão, que nós devemos ouvir a voz de Deus. Que nós devemos seguir os planos de Deus, o caminho de Deus, sem buscar atalhos. Satanás vem querer colocar atalhos nos planos, no projeto que Deus tem para a nossa vida. Mas nós nunca devemos nos esquecer que Jesus Cristo, Ele que é o caminho. Ele que é o caminho. Entendemos sim, porque em João 16:11 fala que o príncipe deste mundo já foi julgado. E Cristo entendia isso. Cristo sabia disso. Meu irmão, Satanás já foi julgado. O que ele está aguardando é apenas o cumprimento da sentença que sobre ele já foi lançada. Ele já foi julgado. Mas Cristo não vai entrar em discussões teológicas quando ele fala que tudo isso me foi dado e eu te dou. Cristo sabia que aquilo ali era um momento. Você tem sim, Satanás. Temporariamente. Porque o Senhor assim permitiu. Mas Cristo não entra para explicar. Não, você tem, mas temporariamente. E que tal, e aquilo outro. Não. Cristo vai logo no cerne da questão, naquilo que interessa. Mantendo o foco naquilo que era essencial. Por isso Cristo fala, o Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás e a mais ninguém. Cristo não entrou em discussões teológicas, em discussões de quanto ao tempo, o tempo presente, passado e futuro, não. Vai logo na questão. É só a Deus que se deve adorar e a mais ninguém. Ponto final. E ponto final. O interessante de notar, meus irmãos, que nas 3 tentações que foi registrada contra Cristo no deserto, porque ele foi tentado todos os dias, a palavra de Deus não fala, durante os 40 dias ele foi tentado, porém o autor bíblico registra aquelas 3 tentações
A primeira é quando Cristo tem fome, né? Essas outras duas que dá-se a entender que também foi após ali no 40º dia, no último dia que Satanás investe para tentar fazer com que Cristo peque. Então, nessas três tentações, Cristo sempre nos remete à história do povo hebreu. E nesse terceira tentação não é diferente. Cristo remete para aquela geração de povo hebreu quando Deus fala essas palavras que somente ao Senhor teu Deus adorarás, é porque o povo estava prestes a entrar agora na terra prometida e Moisés levanta a sua voz com a autoridade de Deus para mostrar ao povo que eles vão entrar numa terra, vão morar em casas que não construíram, vão comer das plantações que não plantaram, vão colher o fruto da terra que não precisou ceifar, não precisou, no caso, arar, não precisou trabalhar a terra. Vai ser tudo uma bênção, porque foi o Senhor que deu tudo aquilo. E Moisés alerta o povo: quando vocês entrar na terra, não esqueçam que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Foi tudo Deus quem deu para vocês. E somente a Ele adorarás, porque Deus sabia que o povo ia ser colocado em tentação com as nações que estavam habitando a terra. Por isso a ordem de Deus foi bem clara para expulsar o povo da terra. E o povo não expulsa o povo da terra, o povo estranho da terra prometida, e começa a se misturar. E Moisés alerta, e Cristo está remetendo a este episódio: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E o autor fala sobre esse esquecimento e ingratidão, porque o esquecimento traz a ingratidão. E a ingratidão, por sua vez, ela é seguida de um sentimento de rebeldia. E foi isso que aconteceu com os hebreus, que com o passar do tempo, eles se esqueceram de Deus. E a consequência do esquecimento é a ingratidão, se tornar ingrato pelaquilo que Deus fez por eles. E depois do esquecimento da ingratidão, vem agora a rebelião. O que é rebelião? É adorar aos deuses estranhos, como eles fizeram. E a palavra de Deus nos mostra, meu, que nossa adoração e serviço devem ser exclusivos para Deus, como já até foi falado um pouco atrás, sobre essa exclusividade que Deus pede de cada um de seus filhos, que seja uma adoração exclusiva para Deus, que o louvor seja para Deus, a adoração seja para Deus, a glória seja para Deus. Tudo, meu irmão, tem que ser para Deus. Então, adoração e serviço é para Deus. E Cristo, quando fala isso, vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Cristo estava dizendo para isso: adoração exclusiva para Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. O inimigo quer isso, que você fique lá e cá. Por isso ele não pediu para Cristo: deixe de adorar a Deus. Não, ele fala: me adore. E há pessoas que estão neste caminho. E se você estiver nesse caminho, meu irmão, essa lição veio para nos alertar que Deus exige exclusividade. Deus quer pessoas que estejam alinhadas com seus mandamentos, estatutos e juízos. Então, meus amados irmãos, na lição de hoje nós estamos encerrando essas 3 lições, em cada lição falando sobre essa tentação que Cristo sofreu. E na lição de hoje nós estamos aprendendo justamente isso, que nós não devemos antecipar os planos que Deus tem projetado para a nossa vida. Não devemos antecipar. A Bíblia não proíbe de termos planos, de termos pensamentos. Por isso a palavra de Deus nos fala que o Senhor, quando fala para o povo quando está no cativeiro, através do profeta Jeremias, fala: eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós. Os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. É como se eu estivesse dizendo: os meus planos são maiores.
O meu propósito é maior, mas ele não diz, ó, deixe de sonhar, deixe de pensar, não. Deus diz, eu sei que vocês pensam, eu sei que vocês querem um fim bom para vocês, mas eu tenho pensamento maior do que os seus pensamentos, e os meus planos são maiores que os planos de vocês. Mas Deus não proíbe ninguém de ter plano, mas que tem que seguir o caminho determinado por Deus, sem atalhos, porque atalhos quem coloca é o inimigo para você sair do caminho de Deus, sair do caminho que leva o homem à salvação. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando e aprendendo com Cristo que é possível sim resistir à tentação através da palavra. Mas como? A palavra guardada no coração, meu irmão. Cristo não estava com a Bíblia lá na mão, não, meu irmão. Mas a palavra estava guardada no seu coração. Por quê? Porque ele estudava, ele meditava, ele lia, ele aprendeu para quando chegar a adversidade, para quando chegar circunstâncias adversas, para quando chegar, meu irmão, a tentação, ele está alimentado e alicerçado na palavra, porque a palavra diz que Deus vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que nos foi ensinado. Observe só, Deus vai nos fazer lembrar. Você vai fazer lembrar é porque você já leu, você já estudou, já passou pelo esse discipulado constante e contínuo que leva o homem a entender a vontade e o desejo de Deus. Meus irmãos, assim nós estamos encerrando mais um comentário, mais uma podcast, a lição número 11, a lições bíblicas jovens, que tem como título Antecipando os planos de Deus. Se você nos acompanhou até aqui, deixe seu joinha, curta, compartilhe, meu irmão, para aquelas pessoas que não estão indo para a EBD, para que ele venha a ouvir e ser tocado pelo Espírito Santo. Não sou eu que toco, não são as nossas palavras, não são a sua nem a minha palavra que toca ninguém. O que toca e que convence a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Nós apenas somos um canal da palavra. Mas quem convence o homem não sou eu com as minhas palavras, mas é aquilo que Deus faz com que nós falamos. O Espírito Santo vai lá e toca. Porque a palavra não é minha, meu irmão, não é minha. A palavra é de Deus e é Deus que opera, é Deus que faz. Nós apenas plantamos e regamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, meus amados irmãos, que assim possamos continuar caminhando cada dia mais em direção ao céu. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e até a próxima.